Boa noite. Vamos elevar os pensamentos a Jesus, rogando a Ele que derrame a sua misericórdia sobre o nosso planeta Terra. Que hoje nós vamos falar sobre sementeiras ceifas. Então, o que é que diz Paulo aos Gálatas? Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. E ele começa, Emmanuel, falando: plantaremos todos os dias, é da lei. Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. É necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Essa passagem de Emmanuel é muito interessante quando ele diz que é necessário reconhecer que diariamente colheremos, ou seja, tudo que a gente planta vai colher um dia. Então, esse momento que a gente está colhendo tem a ver com a nossa história, tem a ver com o que a gente plantou no passado e até nessa própria encarnação. Então, veja, aí ele continua: há vegetais que produzem no curso de breves semanas, outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Em todas as épocas, a turba cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Gente, eu abri aleatoriamente de propósito, mas tem tudo a ver com o momento que a gente está passando, né? Que em todas as épocas a turba cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas. Então veja, ele começa a falar que a gente está colhendo o que a gente plantou. E aí ele vem aqui só corroborar que se acentua o labirinto das reencarnações dolorosas. Na verdade, nós, mesmo como estudantes da doutrina espírita, a gente tenta compreender o tempo todo o que ocorre, as nossas dificuldades, por que a gente demora em alguma dificuldade, nas decadências da sociedade, morais. E aí, nem sempre encontramos a resposta que a gente gostaria. Mas a resposta é aquela que não nos agrada, com certeza. Então, o que é que ele coloca ainda, Emmanuel? Que ainda hoje surgem os que pretendem curar a honra com sangue alheio e lavar a injustiça com as represálias do crime. Daí porque o ódio de ontem, gerando as guerras de hoje, a ambição pessoal formando a miséria que há de vir, e os prazeres fáceis reclamando as reticências de amanhã. Aí merece uma reflexão interessante. Por quê? Quando ele diz os prazeres fáceis reclamando as retificações de amanhã. Então, o que é que a gente percebia que estava acontecendo no planeta? Uma loucura desvairada, uma luta por poder, uma luta, as religiões se degladiando, as pessoas se degladiando por futebol, por política, por crença, enfim, um momento que a gente poderia dizer insustentável para os homens, mas não para Deus, para o Pai que criou todo esse universo, que criou o nosso planeta e que nos criou, né? Então veja, decorridos todos esses séculos, nessa época ele se refere a 19 séculos para o cristianismo, porque foi no século passado que Chico psicografou esse livro, onde alguns discípulos, de quando em quando, compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesmo. Então veja, qual é a reflexão que a gente faz? Essa necessidade da sementeira da luz espiritual em nós mesmos é o momento que a gente está vivendo. É desagradável você
ser obrigado a ficar em casa, deixar de trabalhar, deixar de produzir, comprometer a economia do nosso país, as pessoas que não têm emprego fixo, ficarem com dificuldades financeiras, claro que não é agradável, mas é um momento de muita reflexão espiritual. Porque para que nós estamos passando por isso? Não é porque, é para quê? Para que estamos passando por isso? Que lição a gente vai tirar de tudo isso? Que mudanças comportamentais a gente vai experienciar daqui para frente, né? Quais são as atitudes que vão mudar? Então veja, diferentemente de tantos quantos se conhecem no mundo e avançam a caminho do mestre dos mestres, nunca, como tem dito os espíritos que têm enviado mensagens, e as pessoas me mandam as mais diversas mensagens. O que é que você acha dessa? Eu sempre digo, o que é que dizia Kardec? Veja o teor da mensagem. Tem coerência? Se tem coerência, ok. Se não tem, porque veja, tanto nós nos equivocamos como os espíritos. E nem todos os espíritos estão no nível de evolução e às vezes querem também trazer uma palavra de conforto, mas talvez não saibam se expressar e façam algumas colocações que a gente diria: você analisou a mensagem? Então procure ver o que é que ele traz de bem, de bom, de coerência, tá certo? Então, se a gente deseja de fato plantar a lavoura divina, foge ao velho sistema de semeaduras da corrupção e ceifas na decadência. Gente, esse livro foi psicografado no século XIX por Chico Xavier através de Emmanuel. Veja o quanto ele está atual. Veja que maravilha, né? Tem tudo a ver com o que a gente está passando. Cultiva o bem para a vida eterna. O que é que acontece? Nós mesmos que estudamos a doutrina espírita, a gente encontra muitos espíritas equivocados. Por quê? Porque a gente não compreendeu ainda que a gente está cultivando o bem para a vida eterna. Aí a gente tem visto as pessoas apavoradas com medo de morrer, quando a gente sabe que nós somos os únicos seres que nascemos sabendo que um dia vamos morrer. E a gente se apavora, porque se vou pegar e vou morrer, primeiro, nem todo mundo que pega morre. E segundo, a gente só morre no dia que está marcado. Então a gente não precisa se apavorar. Agora, a gente baixa a nossa imunidade, primeiro pelos nossos pensamentos. Como é que você fala de alguém, que era um tema que a gente estava conversando aqui há pouco, você se alimenta bem, você faz exercício, você tem uma vida mental e espiritual saudável, e como é que você tem até uma gripe e você desencarna com a gripe ou fica muito mal? Veja, a imunidade baixa primeiro pelos nossos pensamentos, pelo nosso lado emocional, quando a gente se impressiona demais com tudo. E por que isso, Cristina? Porque a nossa fé, como disse Jesus, ainda é muito pequena. A gente não tem a fé de que falava Jesus. Se a gente tivesse essa fé grande, a gente não desesperava, tá certo? Cuidados a gente tem que tomar. É um dever moral, porque a gente não pode contagiar ninguém, mas a gente não pode andar no desespero, se fragilizar com medo de adoecer e com medo de morrer, principalmente nós espíritas, né, minha gente? Então veja, repara as multidões encarceradas no antigo processo de se levantarem do erro e caírem para a corrigenda. Essa reflexão também é muito interessante. Parece que o medo é porque a gente não sabe, a gente não tem convicção de que o que a gente está fazendo está legal.
e que a gente não está preocupado se a gente falhou, se a gente não perdoou. Então veja, se a gente estiver com a consciência em paz, a gente não tem que estar preocupado em desencarnar. Por quê? Porque se eu não perdoei, eu vou perdoar. Se eu preciso pedir perdão, eu vou pedir perdão. Se eu preciso compreender que eu estou na Terra experienciando uma existência, eu não sou um espírito que vou ficar na Terra o resto do tempo. Então isso já me dá um conforto para eu ter convicção que a vida após a vida é muito mais rica e interessante. Aqui é apenas um estágio, tá certo? Então seguir ao rumo do Senhor é uma certeza. A gente não tem que ter receio. Agora, é necessário organizar as próprias aquisições dos dons morais. Então, o que me parece é que quando a gente se fragiliza e quando a gente tem medo, é que a gente ainda não melhorou o lado moral para não ter receio de retornar e prestar ao Criador contas dos nossos propósitos para essa encarnação. Então, reflitamos nisso, fiquemos com esse evangelho que elucida de Emmanuel através de Chico no Vinha de Luz, e fiquemos com ele, tenhamos uma noite realmente de fé, de convicção de que estaremos amanhã muito mais fortalecidos. E para a gente encerrar, eu vou convidar todos vocês para uma meditação. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, dizendo a Ele, ao Mestre, que nos abençoe, mas que também nos fortaleça, que a gente possa inspirar e expirar, mentalizando Jesus lá na montanha, quando ele ditou, quando ele recebeu e ditou as bem-aventuranças. Mentalizemos esse Cristo com aqueles cabelos longos caídos nos ombros, com aquele olhar terno, em sintonia com o Pai, pedindo por toda a humanidade. Entremos nessa sintonia com Ele e procuremos sintonizar com um grande arco-íris que envolve o Mestre, essa energia que cai sobre o planeta Terra. E a gente sente a energia, senta essa energia multicolorida, azulada, verde, lilás, rosa, branco, essa mistura de cores. Cada um sintonize com a cor de sua preferência. E sinta as mãos de Jesus sobre a sua mente. E nessa sintonia de amor, de luz, de ternura, agradeçamos a Ele pelo seu afeto, pelo seu amor e por todas as bênçãos que recaem sobre nós. Que as dores, as tristezas fazem parte da caminhada, como Ele mesmo passou. Mas eu quero que Ele dizia para o Pai: Pai, perdoa a todos que não sabem o que fazem. E a gente pede, Senhor, que perdoe todos os nossos irmãos que ainda se encontram em conflitos, sejam eles encarnados e desencarnados. Abençoa o nosso planeta, que, como disse o nosso querido Humberto de Campos através de Chico, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho.
que ele possa cumprir a sua missão e que nós, encarnados, possamos contribuir com a nossa pequena parcela, orando, vibrando e tendo convicção de que Ismael, o guia espiritual do Brasil, com toda a caravana de espíritos amigos, nos protege a todos. Abençoa nesse momento o lar de cada um que está em sintonia conosco. Envolve a nossa casa de oração, de estudo e de acolhimento. Somos todos, Senhor, necessitados do Espírito, mas confiantes na tua misericórdia. Agora, estamos todos envolvidos nessa energia colorida. Agradecidos estamos e retornemos para o nosso espaço físico, convictos do quanto fomos beneficiados, mas também o quanto somos agradecidos. Que Jesus abençoe a todos, que Ele nos cubra de bênçãos e de ternura. E convidamos todos amanhã, às 19 horas, para a live O que é o Espiritismo, com a nossa irmã Neuza Dantas. Fiquem todos em paz. Que Deus abençoe. Graças a Deus. Ei, eu vou